Galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo pro canal não tem, esse canal, mais um vídeo com aquela velha história. Se não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. E a minha opinião de bosta de hoje é sobre essa foto que está na tela, sobre essa imagem que está na tela. Eu estava na frente, mas agora estou tentando não ficar tanto na frente assim. Que é uma foto, uma imagem, uma representação de uma pintura feita há mais de 500 anos atrás pelo famosíssimo maior gênio da humanidade, considerado por muitos como o maior gênio da humanidade, inclusive até dos dias de hoje, desde aquela época até os dias de hoje, Leonardo da Vinci, por tudo que ele inventou, criou, desenvolveu em todas as áreas, né, da anatomia humana, criando helicópteros, naves voadoras daquela época. Tipo, ele teve o projeto, ele desenvolveu o projeto do primeiro helicóptero e do primeiro avião. E na época não voavam porque não tinha tecnologia material, não tinha tecnologia física de criar o helicóptero e um avião. Não tinha a metodologia de como criar. Só que há um tempo atrás, 2000 alguma coisa, ou até nos anos 90, não lembro, pegaram as instruções, as medidas lá que Leonardo da Vinci fez, os rabiscos lá que ele fez, de como seria o helicóptero, de como seria o avião, fizeram o helicóptero voou. Então, tipo, ele já tinha criado naquela época o conceito de helicóptero, de foguete, de avião, de uma porrada de coisa. Mas na questão também, além disso tudo, o cara que desenhava bem pra caralho, sabia desenhar de uma forma incrível. Existe até várias e várias teorias de conspiração falando sobre o Código da Vinci, falando que Leonardo da Vinci pertencia ao Priorado de Sião, que era tipo uma organização secreta da época, que talvez exista até hoje. E entre outras tantas organizações secretas, grupinhos de amigos poderosos que se uniram para benefício mútuo e tudo mais, né, que a união faz, além de a união fazer açúcar, a união faz a força. E aí o que acontece? Uma das teorias, aliás, eu vou falar de várias teorias aqui no vídeo, não fui eu que criei, não fui eu que inventei isso, só estou reproduzindo as teorias de conspiração que eu já vi e eu juntei um pouco de cada uma. Inclusive nesse filme, que é também o livro do autor Dan Brown, ele fala sobre o Código da Vinci, do sangue real, na verdade ser descendência de Jesus Cristo, né? Filhos de Jesus Cristo, de sangue, de carne e osso. Porque Jesus Cristo era carne e osso, era sangue. Ele nasceu bebê, igual qualquer ser humano, igual qualquer mamífero, qualquer primata, qualquer forma de vida. E ele foi crescendo, ele deixou de ser bebê, ele ficou criança, adolescente e fase adulta, chegando até os 33 anos, quando ele foi assassinado pela organização vigente na época, que era o Império Romano. Porém, não foi o Império Romano que o prendeu. Pilatos era tipo um governador da região onde Jesus nasceu e morava, e ele respondia ao imperador de Roma, que ficava na cidade capital, que era o próprio nome, era cidade capital, não era Roma o nome. Era a cidade capital, que era a capital do império, que era onde ficava o imperador, que é mais ou menos ali na região onde hoje fica o Coliseu, o Palácio do Vaticano, tudo ali pertencia à cidade capital do império, o centro do império, quando Roma era um império, que foi a época que Jesus viveu mais ou menos 2000 anos atrás. E aí o que acontece? O Pilatos recebeu pedidos dos sumos sacerdotes, que apesar do imperador ser o poder absoluto sobre Roma e todos que viviam dentro dos domínios do Império Romano, e cada região teria seus reis, seus governadores, seus políticos daquela região, como era o caso de Pilatos, as leis eram feitas por ambos e pelos líderes religiosos, sumos sacerdotes, e pela elite também, pelos senhores da elite, senhores que tinham dinheiro, senhores que tinham poder em Roma, no Senado, lá no Pretório e tal. E aí o que acontecia? Para você ser preso, tinha que cometer algum crime. Você desobedecer o imperador, você desobedecer um homem de Deus, entre aspas, você xingar o imperador, xingar um homem de Deus era um crime. Você questionar, fazer uma pergunta para o imperador ou para um homem de Deus que ambos não gostassem era um crime. Você era acusado de heresia.
E o que aconteceu? Muitas pessoas que iam à igreja deixaram de ir na igreja e começaram a seguir Jesus, porque o que Jesus falava era separado de qualquer religião. E aí os sumos sacerdotes ficaram peso da vida com Jesus, ficaram bravos com Jesus, falaram com Pilatos. Pilatos mandou os soldados romanos prenderem Jesus. E aí a última ceia teria sido algumas noites antes de Jesus ser preso. Ele juntar os apóstolos e contar para esses apóstolos que aquela era a última ceia, que ele seria preso e tudo. Como que ele sabia que ia ser preso? Porque ele sabia que o ciclo estava se fechando, porque ele conhecia a lei, conhecia como funcionavam as coisas. Ele sabia que o que ele falava era oposto ao que a igreja falava na época, era oposto ao que o império falava. Porém, quando foi colocado Jesus Barrabás na frente do povo para escolher, o próprio Pilatos falou: vocês querem soltar Jesus, aquele que não tem pecados, contra o império não tem nenhum crime, ou querem soltar o assassino Barrabás, que já é conhecido por ser assassino? E heresia do que Jesus era sendo acusado pelos sacerdotes era um crime tão horrendo, tão horripilante quanto o assassinato naquela época. E aí o que acontece? A última ceia, as ceias, eram que para celebrar casamento, anunciar casamentos, nascimentos, e não era uma coisa comum, porque não existia esse negócio de rodízio de pizza, restaurante, comércio funcionando de noite, de madrugada, não existia essas paradas, não existia energia elétrica nem nada. Então, tipo assim, as ceias, você tinha que juntar, tinha que ter um motivo muito especial para você juntar a galera e pagar para poder ter uma ceia. E quem era carpinteiro naquela época do Império Romano? Quem pagava pelos serviços de carpintaria? Quem contratava os serviços de carpintaria? Então o carpinteiro ganhava uma certa grana, né? E na própria região lá, até hoje em dia, como ainda é o conceito, que com 30 anos você já está casado e tenha filhos. E naquela região é comum ter 5, 7, 10, daí pra frente de filhos e tudo mais. E até hoje é um conceito de se naquela época, como taxa de mortalidade, poucas pessoas chegavam aos 50, passavam dos 50 anos, 30 já era tipo quase velho, quase uma pessoa de 80 é hoje. E o que acontece? Esse quadro tem uma curiosidade, uma das teorias fala desse quadro, que é o quadro, seria o quadro da revelação, na verdade. E que a Mona Lisa, que é outro quadro super famoso de Leonardo da Vinci, foi na verdade um rabisco, um treino de Leonardo da Vinci de colocar o rosto masculino disfarçado de rosto feminino, justamente para fazer esse quadro da Última Ceia. E no lugar do que seria um apóstolo, colocar Maria Madalena, que era esposa de Jesus, e não uma prostituta, que ela só foi acusada de ser prostituta pela igreja para denegrir a imagem dela, porque ela, quando Jesus morreu, ela seguiu passando os ensinamentos que Jesus deixou. E isso era contrário ao que a igreja falava. Então, para a igreja desmoralizar ela, chamou ela de prostituta, que era um dos crimes também daquela época, que causava uma desmoralização total da pessoa. A pessoa seria sem caráter, sem índole, etc e tal. Além de que naquela época, lá naquela região, até hoje em dia, a mulher ainda é muito vista como inferior ao homem em vários aspectos. Aí, as feministas aqui no Brasil ficam querendo discutir, falar que feminismo, não sei o quê, mas naquela região lá, 1000 vezes pior do que aqui. Naquela região lá que elas têm que brigar, lá que os feministas têm que se focar. Não é que no Brasil, por causa de meia dúzia de homem escroto e de homem babaca, que nós somos idiotas mesmo, demoramos mais pra amadurecer e falamos merda pra caralho e tudo mais. Então, aí preparado pra sexo pra qualquer hora, foda-se. E não precisa nem de ter amizade pra treinar, basta ser gostosa, ser atraente, nós estamos, e dar moral, lógico, né, ser consensual, que nós estamos pegando e tal, e isso aí. Mas enfim, voltando à questão aqui, então Jesus e Maria Madalena seriam casados e teriam 7 filhos, herdeiros de sangue de Jesus diretamente. E seriam 7 crianças de uma outra teoria não, que é um fato, que encontraram 7 crianças abandonadas numa caverna próxima ao Rio Jordão, junto com o Santo Sudário, quando encontraram o tal Santo Sudário. E ninguém sabe a origem dessas 7 crianças, quem são os pais e por que elas estavam escondidas na caverna com o Santo Sudário. E esse momento da ceia seria a revelação quando Jesus conta que vai ser preso e que Madalena ia ser a líder, digamos assim, entre aspas, ela que deveria seguir orientando as pessoas com os ensinamentos que Jesus passava. E como mulher naquela época e até hoje naquela região é inferior ao homem, é considerada, aliás, né, culturalmente inferior ao homem, o que aconteceu? Alguns apóstolos ficaram revoltados, porque eles são homens, tudo eram mais velhos, e foram criados com aquele conceito. Então teve um que tentou pegar aqui um canta-faca para já matar ela,
para ela não poder ser líder. E assim Jesus ser forçado a escolher entre os que sobraram um novo líder para seguir seus ensinamentos e tudo mais. O outro ficou surpreso, o outro tentou acalmar. Então assim, se você for ver as expressões dos apóstolos, as posições que eles estão, você vai vendo tipo assim, mas aqui ele é o Senhor, é ele que escolheu, o mestre que escolheu. Se o mestre fez a escolha, então a escolha é boa, temos que aceitar. O outro indignado, como pode? Uma mulher jamais pode ser líder de qualquer grupo importante, não sei o que e tal, enfim. E aí rolou a treta que rolou na ceia. E essa teoria que eu quis falar, como eu disse desde o começo do vídeo, isso não faz sentido, discorde comigo, não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. Eu acho que são teorias, você juntando elas fazem algum sentido. E até por isso eu resolvi gravar um vídeo e colocar aqui pra vocês, senão eu não teria feito isso. Apesar de talvez achar interessante, curioso, independente de ser verdade ou não. Então é aquela história, né? Improvável, mas também não impossível, né? E qual seria o problema se isso fosse verdade? Tornar Jesus humano, Jesus casado com o filho, tendo propriedade nas coisas que ele falou, que ele ensinou e tudo mais, né? E claro, muitas coisas que ele passou foram desvirtuadas, e cada um desses caras que estavam aqui escreveram a sua versão da história numa época que a própria escrita, a gramática, o alfabeto era uma coisa nova. Então para os caras escreverem era só o que era mandado, era só o que era importante ser escrito, e não era tão fácil conseguir o papel e a tinta para poder escrever. Então tá aí o vídeo, paz para todos, fui!